colocado é Alexandre de Moraes. Vamos lá, vamos para alguns pontos. O Elon Musk já, não com essa contundência que ele está fazendo aqui no Brasil, mas ele já criou embates em outros países do mundo, né, com supremas cortes, inclusive com governos. Perdeu todos, tá? Perdeu todos, não ganhou nenhum até agora. Segundo, não se enganem, principalmente os bolsonaristas, que por motivos óbvios aderiram de pronto. Teve muita gente, Danilo, ontem, que eu conheço, que não sabia nem o que era que estava em discussão. Mas como é contra Alexandre de Moraes, o cara está contra quem for Alexandre de Moraes, pode ser quem for, né? E aí aderiram à causa de Elon Musk de maneira muito rápida. Não se enganem vocês que o Elon Musk não está nem um pouco interessado em defender liberdade de expressão ou defender a direita no Brasil, não. Ele não está nem aí, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a liberdade de expressão no Brasil. Sabe o que é que o Elon Musk está defendendo? Ele está defendendo o dinheiro dele. Sabe por quê? Porque as contas que foram bloqueadas neste caso específico são contas que geram engajamentos monstruosos. E isso dá o quê, Danilo? Faturamento lá em cima para o X dele, para o antigo Twitter. Então, não se enganem que a briga do Elon Musk não é pela direita brasileira e nem muito menos pela liberdade de expressão brasileira, tá? E se fosse, ele precisaria defender isso dentro das leis do Brasil e conversando com os brasileiros. Porque senão a gente ia achar que qualquer pessoa no mundo ia chegar no Brasil e dizer o que é que os brasileiros devem pensar e o que é que os brasileiros devem achar melhor para eles próprios. Isso a gente não pode admitir porque vai de encontro à nossa soberania, tá? Essa é outra questão. E aí, Danilo, eu vou lembrar uma coisa. O STF, e eu digo, já disse aqui ontem e vou dizer de novo, eu sou crítico desde sempre da forma como o STF é composto. Para mim, o cargo de ministro do Supremo deveria ser topo de carreira de magistratura e não indicação política, porque na hora que acontece a indicação política, a gente corria esse risco, corria historicamente, e agora nós temos, na minha opinião, o STF mais político da história, tá? Inclusive rachado como está o cenário político do nosso país. Então, o STF, eu tenho críticas enormes a ele, mas ele é a Suprema Corte do país, certo? E precisa ser respeitado como tal. São 11 ministros lá, Danilo, 11. Para mim, Musk agora está cometendo o mesmo erro que Bolsonaro cometeu lá atrás, tá certo? E que perdeu também o embate. Eles até podem brigar por causas justas. Eu não estou discutindo a causa pelas quais eles estão brigando. Mas estão brigando de maneira errada, Danilo. Porque personalizam a briga. Bolsonaro elegeu Alexandre de Moraes como seu inimigo, ponto. E aí Alexandre de Moraes, eleito como inimigo número 1 do bolsonarismo, pendeu para que lado? Para o lado da esquerda, para o lado do lulismo. Agora Elon Musk, ao invés de discutir com o STF, institucional e juridicamente, porque ele tem dinheiro e advogados caríssimos e competentíssimos para fazer isso, tá certo? Ele vai para as contas dele, para a conta dele própria do Twitter e começa a atacar o presidente da República, um ministro do STF e até mesmo o Brasil. E aí o que é que ele ganhou ontem? O engajamento do presidente do Supremo, que se tivesse sido envolvido em outras condições, talvez não tivesse tido essa posição ontem, o Barroso, e o engajamento do presidente do Congresso, Danilo, porque ontem o Rodrigo Pacheco também saiu meio que em defesa do Alexandre de Moraes e pedindo celeridade na Câmara para a legislação que regulamenta as redes sociais no país. Isso é verdade, né? Esses são alguns pontos que merecem a gente analisar, Luciano, porque, por exemplo, eu concordo plenamente que Elon Musk, como não sendo brasileiro, ele não deve interferir, pelo menos diretamente, nas decisões aqui do Brasil, né, nos casos aqui do Brasil. Mas eu só discordo no fato de que ele não tem direito a falar o que quiser sobre a democracia brasileira. Ora, se a gente vive numa democracia, qual o problema dele se pronunciar sobre um país em que ele investe milhões de reais aqui no Brasil? Aliás, aqui no Brasil tem dezenas de casos aí de pessoas, de americanos, estrangeiros que se metem aqui na política brasileira e nunca teve essa polêmica toda. Leonardo DiCaprio, na campanha passada, esculhambou o país porque estava queimando lá a Amazônia e ninguém falou nada dele. Pô. Se está se metendo na democracia brasileira, não. Respeitou lá o ator. Pelo contrário, né? Ele fez declarações como se o Brasil estivesse queimando a floresta de propósito.
E ficou por isso mesmo. Então, claro que, por não ser brasileiro, ele não deve interferir nas nossas decisões aqui, né? No rumo que a gente vai decidir, no rumo que a gente vai tomar, no rumo que o STF vai tomar. A soberania brasileira vem daí, né? Mas, como cidadão e como vivemos numa democracia, ele teria esse direito, e como ele investe aqui no Brasil, inclusive, ele tem esse direito de se pronunciar. Agora, se a gente vai concordar ou discordar, é de cada um, por vivermos ainda numa democracia, é de cada um. Segue o jogo, né? Elon Musk que depois se vire para na justiça